Companheiros, boa noite. Declaro aberta a 45ª reunião do Rotary Clube de Copacabana, no período rotário 2021-2022, e solicito uma saudação à bandeira do Brasil. E sejam todos bem-vindos. Eu convido o primeiro diretor de protocolo para o protocolo da reunião, José William de Oliveira. Por favor, William. Companheiras, boa noite. Na tribuna, William de Oliveira, classificação tabelionato, 22º ofício de notas, para fazer o protocolo desta noite. Hoje estamos realizando a 45ª, né, Cleonice? 45ª. Tá bem. Reunião ordinária do ano rotário 2021-2022, tendo como presidente do Rotary Internacional o companheiro Shekhar Mehta, do Rotary Clube de Calcutá, Manhaga, distrito 3291, da Índia. Como governador, o nosso companheiro do Rotary Clube Copacabana, Cláudio Zinger. Como presidente do clube Copacabana, o companheiro Francisco Feitosa. O lema do atual período é servir para transformar a vida. Nossa mesa presidencial está assim composta. Ao centro, o nosso presidente Francisco Feitosa. À direita do presidente, o nosso governador Cláudio Zinger. E à esquerda do nosso presidente, o companheiro Stefan Blank, que será o palestrante convidado do nosso companheiro da noite. Boa noite a todos. A palavra ao presidente. Obrigado, companheiro. Eu convido o diretor de companheirismo, Isaac Adit, para o companheirismo da noite. Isaac, por favor. Boa noite a todos. Você calou seu microfone, Isaac. Você calou seu microfone, Isaac. Ele travou o microfone. Fui eu, não. Alguém travou. Na antiga classificação de roupas femininas de representação. Eu vou pedir para depois a Cleonice ou governador, alguém que foi eu diria o quê? Inauguração do Rotary Clube Vesper, satélite. Fundação. Almoço de comemoração da fundação. É isso aí, almoço de comemoração da fundação do Rotary Clube Vesper, no Clube Germânia. Como eu não estive presente, mas eu sei que o presidente foi, a Cleonice foi, o governador foi, e deve ter mais alguém que foi também. Então, a Olindina também estava Olindina presente. Também. Então, depois foi publicada uma foto no nosso WhatsApp do clube. Então, depois eu pediria a alguém que falasse a respeito. Eu vou falar dos aniversariantes do mês de junho. No dia 2, essa semana, aniversariou o nosso palestrante de hoje, que vai receber o duplo parabéns, a dupla salva de palmas pela palestra que vai fazer e pelo aniversário que fez. Para ele, nossos parabéns. E temos também, dia 9, o nosso companheiro Ricardo Antunes Correia, dia 10, Francisco de Paula Guzmão de Souza Brasil, dia 12, Pedro Loureiro Durão, dia 12, Maria Lúcia, esposa do Souza Brasil, e dia 28, o aniversário de José Adolfo Salgueiro Alves. A todos, o companheirismo e o clube desejam os parabéns e as felicidades. Eu vou falar agora que eu vou indicar para vocês que, como eu não tive tempo de fazer, eu só vou pedir um minutinho só a vocês,
que eu vou dar uma peça que eu vi que eu acho interessante, que está no Teatro Laura Alvim, e chama-se Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. É uma boa peça, eu indico a vocês. E vou indicar um filme que nem todo mundo vai gostar, mas eu achei um filme muito atual, que é... Deixa eu ver aqui o nome dele, que o tema é sobre eutanásia, e é uma história verídica. Está Tudo Bem. O nome do filme é Está Tudo Bem. É uma história verídica sobre eutanásia ocorrida há pouco tempo atrás, agora, na França. Então, essas são as sugestões do companheirismo, e eu volto a palavra ao presidente. Obrigado. Obrigado, companheiro Isaac. Comunicação do presidente. Essa reunião será a última virtual no meu período. As 3 próximas reuniões serão presenciais e nós estaremos presentes o máximo que possível lá no Bert Hotel. E chegamos ao ponto alto da nossa reunião. Eu convido o padrinho do nosso William Boni, Stefan Blanc, para a apresentação do palestrante. Por favor, governador Cláudio. Diga lá, meu presidente. Desculpa, eu estava digitando outra coisa, eu perdi o que você disse. Podia repetir, por favor, presidente? Governador, ouviu? Não ouvi, não. Eu estava... Governador, para você fazer a apresentação do palestrante, seu afilhado. Obrigado. É com prazer que eu faço isso. Stefan é meu amigo de coração de muitos anos. Ele me levou a essa experiência fantástica que é participar do Rotary. Stefan é uma pessoa de altíssimo valor, de uma cultura extremamente profunda em vários campos do conhecimento, e um deles certamente é esse sobre o qual ele vai dissertar hoje à noite, sobre segurança, sobre aviônica, né, que é o campo de atuação dele, e eu não tenho muito mais a falar do que as próprias palavras que ele vai apresentar para a gente. Obrigado, Stefan, por estar aqui com a gente. Obrigado por ter me trazido aqui para essa instituição. Um abraço muito forte. Boa noite para vocês todos. Bem, obrigado pelas palavras do Cláudio. É um prazer estar de volta aqui ao convívio dos amigos. Estarei presente, se Deus quiser, nas próximas presenciais. Mas, então, hoje de manhã, o Claudino e a Cleonice me convocaram para fazer uma apresentação de um tema que há muito tempo eu já tinha dito que poderia um dia falar um pouquinho. Então, hoje o Claudino, de repente, me pegou de manhã cedo para isso. Não tive tempo de preparar nenhuma apresentação, nem filme, nem nada. Então, eu vou ter que contar a história para vocês e vocês vão ter que acreditar. Ok? Mas são coisas que Segundo o Claudino, ele te ouviu em Brasília, palestrante Stefan. Será? Bom, eu tenho mais horas de voo, mais tempo em Brasília do que no Rio, mas tá tudo bem. Eu quero explicar uma coisa para vocês. Eu vou falar sobre guerra eletrônica. Guerra eletrônica, existem... Primeiro, isso é um assunto novo. Depois, esse assunto novo cresceu tanto que hoje em dia existem pelo menos três ramos de guerra eletrônica. A guerra eletrônica é a guerra de um celular invadindo outro celular. A guerra eletrônica é a guerra de um computador invadindo outro computador. E eu não mexo com nenhuma delas. Eu mexo com a guerra eletrônica militar. Eu nunca pensei em estar trabalhando nessa área,
mas, com o tempo, a vida profissional foi me levando a diversos caminhos, diversas direções diferentes, e eu acabei entrando, fui colocado nesse ramo há uns 35, 40 anos atrás, e de lá não saí mais. Então, acabei me aprofundando nesse tema e fiquei nesse tema até hoje. Então, o que eu vou falar com vocês hoje é guerra eletrônica militar, coisa de guerra. Eu não gostaria de ter que falar sobre guerra, mas, já que eu fui convocado, então, o tema que eu me especializei é guerra eletrônica em situação de conflito de um país com outro país. Esse aqui é o ponto. Exército contra exército. Então, antes, porém, eu queria dizer para vocês que quase não existe livro sobre esse assunto. Ninguém escreveu, ninguém publica. Se publica, é cortado, cancelado. Então, o tema guerra eletrônica não é um tema que se encontra em livros, mas eu tenho um livro aqui. Eu tenho um livro aqui que não existe à venda em lugar nenhum. É um livro italiano e foi escrito pela indústria que fabrica alguns equipamentos da guerra eletrônica. Então, tive muito contato com essa empresa, estive lá, e essas coisas que eu acabei aprendendo foi nas indústrias para as quais eu tive que trabalhar, tive que ir lá fazer curso, etc. Então, depois desse preâmbulo, vou entrar aqui no tema. Então, a guerra eletrônica militar, a primeira parte dela é a guerra das comunicações. Eu não posso deixar o inimigo falar para ele não informar outro companheiro para que posição que ele está se deslocando. E, por outro lado, eu vou tentar fazer o que esse japonês aqui fez, que a guerra eletrônica foi inventada por esse japonês, pela Marinha Japonesa, no Estreito de Tsushima. O Estreito de Tsushima foi em 1902, no tempo do telégrafo. A Rússia tinha perdido a esquadra do Pacífico numa guerra com o Japão, mas a Rússia ainda assim queria tomar o Japão naquela época, não sei por que motivos, e mandou a última esquadra deles, esquadra do almirante, acho que era Rosenberg, almirante Rosenberg. E naquele tempo não tinha o canal de Suez, então ele saiu ali do Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio, passou pelo Estreito de Gibraltar, deu a volta na África para chegar no Japão, a última esquadra russa que ia guerrear com os japoneses. Quando chegaram lá perto, um navio russo mandou um telégrafo para outro navio russo. O operador do navio japonês captou isso e falou com o comandante dele. Comandante, ele está mandando uma mensagem de lá para cá. O que fazemos? Vamos lá atacar ele? Não, vamos ouvir para onde eles vão. Ah, mas você entende? Não, eu não entendo. E agora? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ligar o nosso rádio e atrapalhar a comunicação dele. Ele também não fala entre si. E assim foi. Bom, mas o russo não sabia disso. Acabou que os japoneses monitoraram para onde a esquadra russa foi e o Japão acabou com o final da esquadra russa e terminou a Marinha da Rússia. Isso foi em 1905. E está descrito nesse livro. Bom, então, a guerra eletrônica é a guerra da onda de rádio. O inimigo está falando, eu tenho a seguinte missão: ouvir o que ele está falando para saber para onde ele vai. Segundo, se eu não puder fazer nada, eu vou atazanar esse rádio, vou interferir de maneira que ele mesmo não consiga falar entre si. E o terceiro, uma coisa muito inteligente, se eu tiver um aparelho, já que ele está falando, quem está falando está dizendo onde está. Ele está se integrando, ele está gritando, dizendo aonde ele está. Então, eu consigo localizar a posição exata desse inimigo. Então, como dizem na guerra, falar é prata e calar é ouro. Ou seja, quem fala se denuncia a sua própria posição. E, muitas vezes,
a pessoa, o outro lado, quer saber onde você está, mas não quer que você desligue, não. Deixa você falar, enquanto isso eu vou interferir. Então, fica nesse tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez é ouvir e entender para saber para onde ele vai, ou atrapalhar ele, interferir, ou aproveitar que ele está falando, eu consigo saber de onde ele está vindo, de onde está vindo a transmissão. Então, esse jogo com esses 3 parâmetros é a guerra eletrônica da onda de rádio. A diferença é que, antigamente, era para ouvir para onde ele vai. Hoje em dia, não. É escrita, é tudo texto. Computador, olha, está mandando essa mensagem tal. Então, a vantagem de hoje em dia é que, numa mensagem, você escreve a mensagem toda no computador e não transmite ainda. Quando a mensagem está pronta, vê o texto está completo, você manda. Ela é bem rápida, ela é muito rápida, e aí você consegue, talvez, burlar o inimigo. Porque existem muitos ruídos aí, você não sabe qual ruído foi uma mensagem e qual ruído foi realmente o ruído existente aí nas ondas de rádio, aí, porque elas se misturam, né, e provocam vários ruídos. Então, essa é a primeira parte, a guerra eletrônica, chamada Guerra das Frequências de Rádio. Guerra das Frequências de Rádio. Mais tarde, alguém criou uma coisa chamada radar. Ele descobriu que, se mandar uma frequência muito alta numa determinada direção, recebe o reflexo. Todas as ondas eletromagnéticas mandadas numa determinada direção são refletidas. Todas elas. Agora, se o refletor for metálico, é melhor ainda. Se o refletor for metálico, é melhor ainda. Então, assim, você consegue, no aeroporto, todo aeroporto tem um radar, porque o radar ele fica varrendo o espaço e vendo a posição e vendo o reflexo. Ele manda uma onda e recebe o reflexo do avião. Então, ele fica sabendo a posição de cada avião. Assim, o avião pode aterrissar no aeroporto, mesmo com neblina, com chuva total, com visibilidade zero, porque o controlador de voo está vendo a posição dele no radar e está avisando a ele, vem mais para a direita, mais para a esquerda, está chegando, está aproximando, pode ir. Então, o operador do radar traz o avião certinho para a pista de pouso com visibilidade zero. Isso tudo graças ao advento do radar. Então, o radar é um aparelho que diz a localização exata da aeronave. Ok? Então, existe esse aparelho que foi muito usado depois na guerra. Primeiro foi usado para salvar os aviões que estão em perigo, e depois foi usado para a guerra. É igual o avião. Primeiro foi inventado para ajudar o homem, depois foi usado para a guerra. Mas assim a vida caminha. Então, o reflexo da onda de radar, que permite saber aonde está a posição exata do navio ou do avião, isso auxilia bastante, por um lado, mas, por outro lado, você está informando o inimigo aonde você está. Então, é sempre esse jogo de xadrez. O jogo de xadrez é contínuo. Ele te auxilia, mas também, por outro lado, ele entrega a sua posição. Então, é muito comum até naquela parte de ondas de rádio, se tem que mandar uma mensagem de rádio. E é muito importante, essa mensagem de rádio é importantíssima. Afaste-se do rádio, bote o rádio muito, muito, muito longe, ou a antena dele muito longe, e transmita a mensagem por um fio até o rádio que está longe, e lá a mensagem sai. Uma coisa é certa, ali naquele rádio vai chover bomba, mas você não está lá. Então, é assim que é feito. Então, o equipamento que encontra a posição de quem está transmitindo chama-se, em português, radiogoniometria. Em inglês, chama-se direction finding, porque ele acha a direção. Então, esse jogo é um jogo... eu estou falando do jogo, mas o nome técnico é jogo mesmo, porque existe a escola de jogos navais, que é a guerra eletrônica naval. Existe no Exército uma cadeira chamada jogos militares. É exatamente isso. Manda mensagem, descobre onde está, foge dali, vai para outra posição e assim vai.
Na parte de radiocomunicações, eu pulei um item muito interessante. Vocês, quando estão ouvindo a Rádio Nacional, sabem qual é a frequência, tantos quilohertz. Aí vocês querem mudar para a Rádio Tupi, aí muda sintonia para outros tantos quilohertz, né? O militar, se deixar fazer isso, o inimigo vai ouvir ele o tempo todo. Mas aí foi construído um rádio, eu trabalho com esse rádio. O rádio fica pulando de frequência, ele vai falando, mas vai pulando a frequência, vai ficar mudando, toda hora está mudando. O outro lado tem que saber a sequência de mudanças, a sequência de pulos, para poder acompanhar a voz de quem está mandando. Então, isso chama-se rádio de salto de frequência. O rádio dá 100 saltos por segundo. Ninguém consegue acompanhar isso. Ok? Então, vocês acreditem que hoje em dia tem computadores que correm atrás, computador ligado com rádio, corre atrás da frequência para tentar descobrir qual é a sequência de pulos. É uma coisa inacreditável. E ainda assim, usando o rádio com salto de frequência, o militar ainda fala em código cifrado. Mesmo assim, na hora fala pato branco chamando o gavião azul. Estou na posição 28. Quer dizer, ele mesmo assim ele não se identifica, não diz que é, porque é uma questão de tempo para o inimigo descobrir onde você está. É uma questão de tempo. Não tem jeito. Os instrumentos de enganação são tão bons quanto os instrumentos que procuram você. Ok? Então, esse jogo, nas comunicações, todo mundo fala em salto de frequência. Tem mais. Ninguém mais fala. Todo mundo manda mensagem digital, porque ela é mais rápida. Não dá para saber se falou ou se foi uma mensagem, porque a mensagem, você escreve um texto enorme, aquilo que você ia falar, levando 15 minutos, o inimigo está na posição tal, latitude tal, coordenada tantos graus. Isso tudo que ia falar, se você escrever, se não mandar, sai em 1 segundo. 1 segundo. Então, é muito rápido. Difícil de pegar. Mas, mesmo assim, construíram rádios de velocidade altíssima que ficam procurando o tempo todo qualquer ruído. Todo exército tem um caminhão chamado caminhão de guerra eletrônica. Esse caminhão cheio de antenas, ele fica varrendo, procurando quem está falando, de onde está falando. É assim. A guerra é assim. Hoje, na Ucrânia, esses dias, mataram muitos generais russos, só na guerra eletrônica. O rádio que fala mais é o rádio do comandante, porque todo mundo pergunta, ele agora, o comandante fica dando ordem. Então, você descobre que o rádio que fala mais é aquele, atira lá, matou o general russo. Vários generais russos morreram ultimamente. E tudo, ele foi localizado pela onda de rádio, pela posição de onde ele transmitiu. Essa é a guerra eletrônica. Incrível. E o pessoal lá da Ucrânia usa o mesmo rádio que eu vendo aqui para o Exército, né? É o mesmo rádio, mesmo fabricante. Bom, então, uma coisa é ter o rádio, outra coisa é saber usar. Tem que saber usar, tem que tomar cuidado. Uma série de... Isso tudo é ensaiado, é preparado. Isso tudo é muito estudado. Muito perigoso falar, muito perigoso usar. Quando for usar, tem que fazer aquilo. Pega, vai dar uma mensagem, bota ele para dar uma mensagem daqui a 3 minutos. Você sai de perto e foge. Que ali, onde estava o rádio, vai chover bomba. Não tem dúvida, vai chover. Bom, voltando ao radar, o radar passou a ser usado para a guerra. Ele que era usado para salvar, para ver o avião perdido, etc., agora passou a ser usado para a guerra. É muito comum, vários países, inclusive o Brasil tem também, avião que fica passeando pela fronteira, pelos países vizinhos, e fica tomando nota onde estão os radares. Todo país tem radar de vigilância de fronteira. Fica tomando nota da posição do radar de todos os países vizinhos. É para o nosso registro. Eles fazem a mesma coisa conosco. Todo mundo faz com todo mundo. Todo mundo registra onde é que está o radar de vigilância de fronteira de cada país. Registra a posição, a frequência que ele trabalha, que ele está operando. E se um dia for necessário, você sabe aonde atacar ou como disturbar. Eu gosto muito do livro italiano. O disturbar, ele chama de disturbatore. Nós chamamos de interferidor. Então, nós temos avião que faz pesquisa de
frequência de radar do inimigo, temos avião que faz pesquisa de comunicação de inimigo, isso tudo é gravado em todos os exércitos. Nós gravamos tudo da Argentina, do Uruguai, dos outros, os outros gravam o nosso. Só que o nosso é meio longe, né? Porque o Brasil é muito grande, ele não consegue chegar no meio do país, fica só na fronteira, né? Mas, se vocês virem onde estão todos os tanques brasileiros estão em Santa Maria, lá no sul. Está tudo lá no sul. E ali a única possibilidade de ocorrer alguma coisa em termos de terra, né? Depois disso, nós vou dizer mais uma coisa. O radar localiza a aeronave que está voando. Mas o radar também localiza tudo que vem voando. Ou seja, um míssil, uma bomba, um drone, tudo que vem voando, o radar localiza. E se tiver um computador junto, o radar é capaz de calcular aonde aquilo vai cair, pela trajetória. Então, esse radar existem em vários países, sendo que o lugar onde ele foi mais usado é em Israel mesmo, porque os terroristas lá, o Hamas, manda chuva de bomba e Israel acerta todos eles lá em cima, todos eles, porque você está vendo aonde está vindo. Então, você tem que ter míssil para acertar neles. E o radar calcula a trajetória do míssil e vê onde é o ponto final, onde vai ser o ponto final dele. Se o ponto final dele for uma fazenda, ele abandona, porque é caro atingir o míssil. É melhor guardar o contramíssil para atingir aquele que vai cair numa cidade, num lugar que tinha população. Se ele vai cair em campo aberto, abandona, deixa ele. Então, assim está. Essa é a aplicação mais recente do radar. A barca Rio-Niterói também tem radar. Quando está nublado ali, que o rio vai para Niterói, a barca tem o radar para não bater no barco que veio de lá para cá. Hein? Então, é o mesmo princípio de funcionamento. Agora, vamos para outro tipo de guerra eletrônica, que é a guerra eletrônica do míssil. A guerra eletrônica do míssil é uma coisa pavorosa, pavorosa. Por um lado, gasta-se muita engenharia química, engenharia eletrônica, engenharia física, engenharia mecânica, é uma coisa impressionante. Engenharia aeronáutica. Então, o míssil é o seguinte: um país, uma determinada força, quer atingir um outro, sem que o outro saiba que ele que atirou, ou sem que o outro saiba onde ele está. Então, ele não pode chegar lá perto e fazer pontaria. Porque se ele chegar perto e ver o inimigo, é porque o inimigo também está vendo ele. Poderia estar vendo ele. Então, o que ele faz? Ele atira de muito, muito longe, lança o míssil para chegar lá naquele ponto. Bom, o ponto que ele quer chegar, ele tem alguma informação da posição do ponto onde ele quer atingir. Ele tem que ter alguma informação. Ou alguém foi lá, ou alguém tirou uma foto, alguém viu a coordenada, latitude, longitude. Ele tem que ter isso. Então, o míssil, ele sai e vai para aquela região, chega naquela região, ele tem um radar que vai procurar aquele determinado item. Então, o que tem que ter em terra? Em terra temos que ter uma coisa que o italiano chama muito, diz uma palavra muito certa, tem que ter um enganatore, enganador de míssil. Então, existe enganador de míssil. Enganador de míssil. O míssil pode ser uma onda de rádio, radar, para ver onde é que ele está, e o enganador é composto de um outro computador que recebe a onda do míssil e responde: não estou aqui, eu estou lá. Porque o míssil vai receber o eco verdadeiro, que é um eco fraco, e vai receber um eco forte, que é do enganador. Ele vai no eco mais forte, ele vai na resposta do mais forte. Mais forte, eu não estou aqui, eu estou ali. Então, é um jogo o míssil tenta acertar o lugar certo pela orientação dele, mas o enganador atrapalha a vida, então ele vai para a esquerda ou para a direita, não vai acertar aquele alvo, vai errar o alvo. Então, essa é a função do enganador. Então, quem fabrica o míssil,
Quem fabricou o enganador tem um nome técnico, chama-se contramedidas. Contramedidas. Quem fabricou o míssil fabricou outro negócio no míssil, fabricou um contra-contramedida. Então, o míssil tem um contra-contramedida. O que é que ele faz? Ele vai lá naquela direção. Quando chega lá, se ele vê que tem onda forte vindo lá para cá, ele fecha os olhos e vai na última informação que ele tem. Vai na última informação. Então, é a maior chance de acertar. Então, os mísseis têm essas técnicas de tentar burlar quem está enganando ele, tentar descobrir se ele está sendo enganado ou não. Isso que eu estou falando vale para míssil ar-terra e vale para dentro do mar. Dentro do mar, o que tem? É torpedo com submarino. Eu trabalhei na fábrica de torpedo. Eu ia fabricar o torpedo brasileiro aqui. Mas no último momento de assinar o contrato, a OTAN proibiu. Porque, na época, o presidente Sarney fez um acordo financeiramente muito bom com o governo da Líbia para vender a linha branca, que era a geladeira, a máquina de lavar. Então, como o Brasil fez acordo com a Líbia, quem fizesse acordo com a Líbia ia para o Caderninho Negro. Aí nós fomos para o Caderninho Negro, a minha fábrica de torpedo foi para o espaço. Não aconteceu. Mas eu aprendi bastante. Então, nós tínhamos um torpedo que íamos fabricar. Eu trabalhava numa empresa italiana, subsidiária da Fiat. Então, o torpedo italiano era um torpedo guiado a fio. Por que o torpedo italiano é guiado a fio? Para evitar o enganador. Que o torpedo, quando vai para atingir um alvo, o alvo também emite sinais de enganador. O torpedo ele emite um som, um bip, 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 e ele recebe o eco. E o submarino, onde ele vai atingir, ou o navio, por sua vez, emite um eco falso. Eu não estou aqui, eu estou lá. É um eco de som. Antes era um eco de rádio, agora eu estou no som, porque dentro da água, a onda de rádio não se propaga, somente o som. Então, o torpedo era guiado a fio, porque dentro do submarino que lançou o torpedo, tinha um operador olhando. Opa, chegou um eco forte? Não, não vai no forte, vai no fraco. O fraco é que é o verdadeiro. Então, tinha essa técnica de fazer com que o torpedo tivesse um ataque com sucesso, em vez de ele atingir um fantasma. Então, vocês veem que essa técnica de enganar o míssil ou o torpedo é um míssil dentro d'água, né? Ela existe tanto no ar, em terra, como no mar. Então, esse é o mundo em que nós vivemos, é um mundo em que muita engenharia, muita eletrônica, para tentar salvar uma determinada situação, você saber quem é um invasor, quem não é um invasor, você tem que, por um lado, comprar os equipamentos mais modernos, mísseis mais modernos, torpedos mais modernos, não para usar, mas para mostrar aos outros que você tem. Se mostrar aos outros que você tem, ninguém vai te atacar. Então, ele chama de dissuasão, né? Dissuasão. Então, ninguém compra equipamento militar moderno para atacar o outro, a menos que esteja com má intenção. Você compra equipamento moderno para que todo mundo saiba que você tem. Eu tenho isso aqui. Então, nem pensar em não se aproxime. Então, essa aqui é a situação atual do mundo. Deixa eu ver. Nós temos o míssil antitanque. Míssil antitanque é o maior sucesso agora na Ucrânia. É o maior sucesso o míssil antitanque. Já teve mais de 200 tanques russos já foram destruídos. Mais de 200, muitos tanques russos. E é um míssil guiado a fio. É um míssil guiado a fio, por quê? Para não ser enganado pelo enganador. Então, é um míssil que ele sai, é uma fibra óptica que se desenrola e ele chega lá e atinge. O Brasil tem míssil com fibra óptica. O Brasil tem também. Eu estou falando essas coisas, mas não que só tem aí fora e o Brasil não tem. Não, o Brasil tem, sim. O Brasil tem avião de guerra eletrônica, tem tudo isso. Tem tudo isso. Bom, então, nós temos visto muitos filmes aí na televisão. Nós não vemos a fibra óptica desenrolar, porque ela é praticamente transparente, né? Mas quando a pessoa aponta lá para aquele carro, vai ser naquele carro.
Ele está indo pelo olho do atirador. Olho do atirador. Então, não há nada que... Você está dirigindo o míssil, você está dirigindo com a tua mão, com o joystick. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem uma outra guerra. Pois não? Sim? Já quer fazer perguntas? Deixa eu acabar só uma coisa aqui. Deixa eu só terminar uma coisa aqui. A próxima guerra... Não foi com você, não. Foi aqui, desculpe. Tá. Tem uma outra parte da guerra eletrônica que é o seguinte. Uma guerra moderna, a guerra Rússia-Ucrânia é uma guerra entre primos. Entre primos. Mas a próxima guerra, se for guerra de país contra país, a guerra começa lá em cima, no espaço. A guerra começa lá em cima, porque os satélites é que dão as informações de posições de tudo. Os satélites mostram tudo onde você está. Então, você tem que fazer o quê? Destruir os satélites. Lá em cima tem satélites com foguete para destruir outro satélite do inimigo. Então, lá em cima, em volta da Terra, existe uma série de satélites de vários países, né? Todos eles identificados, todo mundo sabe a posição geoestacionária de cada um, e já está identificado quais são aqueles de observação do inimigo, etc. E tal. Então, tem satélites com foguetinhos para ir lá destruir aquele. A futura, tomara que nunca aconteça, mas se houver uma guerra mesmo entre países adiantados, a guerra começa com a destruição dos satélites de comunicações e aí vão restar os rádios de comunicações de baixo. Deixa eu ver. Esse livro de guerra eletrônica mostra coisas muito interessantes. Nós tivemos alguns casos conhecidos de guerra, casos conhecidos, né? Guerra das Malvinas. Guerra das Malvinas tiveram estreia de torpedos novos que não funcionaram. Aí os ingleses tiveram que usar o torpedo antigo, o torpedo teleguiado com cabo acabou não dando certo e acabaram usando torpedo de corrida reta. Os argentinos lançaram um torpedo contra o porta-aviões Invincible, o torpedo bateu e não funcionou. O torpedo não explodiu, ficou boiando. Então, a engenharia da guerra está tão complexa, que praticamente o soldado tem que ser um técnico, tem que ser quase que um engenheiro. O negócio é muito complicado. Não é um oficial qualquer que pode dar um tiro no equipamento que custa $2 milhões. Então, o resultado. O torpedo foi mal ajustado, mal calibrado, tocou no porta-aviões Invincible e não explodiu, ficou boiando ali. Tudo isso aconteceu. Rádio com salto eletrônico, com os rádios que saltam de frequência, Os russos são bons em algumas técnicas. Guerra do Oriente Médio, Síria. Isso foi em 1982, guerra com o Líbano. Então, os rádios israelenses estavam mandando informação para o outro, depois apaga, some, foge, aquelas coisas que eu expliquei, né? Não é que daqui a pouco tinha um rádio usando o mesmo código secreto israelense que estava o tempo todo no ar, pá. E, de repente, o exército israelense falou o seguinte, olha, desliga tudo, para tudo. Continuava aquele rádio no ar. O russo gravou a última mensagem dos rádios israelenses, gravou e botou aquilo no ar direto o tempo todo. Você só conseguiu descobrir quando ele dizia vira o canhão 10 graus à direita. Depois, vira mais 10 graus à direita, mais 10 graus, mais 10 graus. Daqui a pouco o canhão estava contra você. Opa, para tudo. Alguém está interferindo aí. Isso aí é uma coisa impressionante. Impressionante. E essa guerra eletrônica que aconteceu nas guerras do Oriente Médio, teve até navio americano afundado. Acho que era o Liberty, se não me engano. Um navio parado na costa do Egito, ali, monitorando as comunicações israelenses. O israelense mandou sair 3 vezes. 3 vezes. Depois afundou o barco. Depois só falou, lamento, mas não dá para esperar. Afundou, porque você não sabe para quem que ele vai transmitir aquilo, não sabe quem é que vai. Na costa do Peru, também um barco... Não me lembro o nome do barco. O barco foi afundado. Estava monitorando as costas do Peru. Aqui no Brasil,
em fevereiro ou março desse ano, navio russo de espionagem ficou muito tempo aqui. A Força Aérea detetou, avisou o embaixador mandou pedir desculpa e mandou sair. O navio saiu daqui, onde estava no Espírito Santo, parou de novo na Bahia, ficou lá, monitorando comunicações. Foi reclamar de novo e depois foi embora. Ou seja, ninguém atirou em nada, mas conseguiram identificar o navio. Então, é impressionante como, em determinadas situações, eles mandam o navio por perto ficar acompanhando, ouvindo as comunicações, porque o satélite está lá em cima, o satélite, quando joga para baixo, qualquer um que está ali capta, né? A mensagem está cifrada, mas todo mundo tem computador, existe a ciência de decriptação, existe essa ciência. Até no IME, aqui no Instituto Militar de Engenharia, existe a cadeira de criptografia, né? Isso aí é uma ciência moderna que, antigamente, no tempo da Segunda Guerra Mundial, as forças alemãs tinham criptografia, tinham uma máquina chamada Enigma. Os ingleses fizeram um centro de tentar decifrar aquilo. Foi na Inglaterra, levaram muito tempo a decifrar. Tiveram que roubar uma peça da máquina. Mas, fora isso, o Centro de Monitoração das Comunicações das Forças Alemãs, os ingleses montaram um centro de monitoração, ingleses e americanos, formaram um centro enorme, com antenas enormes, numa ilha do Caribe. Numa ilha do Caribe. Isso tudo isso está em livros, né? Porque depois já está em livros. Então, você vê que você, monitorando as comunicações, você sabe para onde ele está, para onde ele vai, o que ele vai fazer. É terrível. Os alemães sabiam, os navios brasileiros saíam levando mantimento para a Alemanha e eram afundados. A estação de rádio da Alemanha, dos espiões alemães no Brasil, ficava em Santa Teresa. Tem um livro também sobre isso. Então, é impressionante. Você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Todo mundo se comunica de alguma maneira. Então, isso é muito, muito perigoso. Então, a guerra eletrônica existe para você descobrir ou neutralizar, ou você atazana, né? Joga lá o disturbador e atrapalha aquelas comunicações. Em Israel, na guerra de Yom Kippur, né? Guerra de 76, Yom Kippur foi guerra de 1900 não me lembro se 82 ou 76. 67, não? 67 foi a Guerra dos 6 Dias. Foi em 73, Stefan. 73, isso aí. Em 73, o Egito e a Síria combinaram de acabar com Israel. A Jordânia foi convidada também, mas ela manteve distância. Claro, o serviço secreto de Israel que tomava conta do rei Hussein, porque ele não era da dinastia daqui, então ele acabou não entrando. Mas aí, 650 tanques do Egito cruzaram o Canal de Suez e estavam indo para Israel. E eles tinham um míssil mais moderno, o míssil russo, mais moderno. Então, os tanques vinham vindo para Israel com 650 tanques. Chefe Stefan, é o SAN 6 e o SAN 7? É da família Sam, eu não lembro o número, da família Sam. 6 e 7. Tem que olhar aqui no livrinho aqui. Israel perdeu 100 e poucos aviões. O total de Israel, acho que era 300 aviões. Perdeu 170 e poucos. Perder avião ainda é uma pior é perder piloto. Então, Israel falou o seguinte, não manda mais avião nenhum, porque os mísseis dos tanques acertavam todos os aviões. Era um míssil que seguia o calor da turbina. Ele não era onda de rádio, não era laser, nada. Era o calor da turbina. Então, os tanques estavam vindo. E o governo de Israel encomendou nessa firma aqui, eletrônica, os balões quentes, porque no avião existe uma técnica de soltar balões quentes numa temperatura maior do que a temperatura do motor. Então, o míssil vai no balão quente e não no motor. Aí, essa empresa é da Itália, essa empresa italiana disse, tá bom, vou fazer. Vai levar 90 dias para ficar pronto. Ele falou, 90 dias eu já não existo mais, já morri. Os tanques dos egípcios vão chegar aqui em 3, 4 dias. Aí não teve jeito. Então, acabou, não tinha jeito. Os americanos também não tinham nada contra aquele míssil, que era um míssil novo. Então, o pessoal lá, o dono da firma de guerra eletrônica,
falou para mim que os israelenses venceram essa guerra porque são muito estudiosos. É um nome elegante, para não dizer, é aquele que estuda muito, passa o dia inteiro sentado na cadeira, fica com um bumbum quadrado. Bumbum quadrado, quadrado, foi o que ele falou. Foi assim. Então, chamaram vários cientistas e físicos como neutralizar o míssil que vai atrás do infravermelho. Ficaram lá estudando a madrugada inteira, vários engenheiros, cientistas, até que o chefe lá dos cientistas chamou o brigadeiro lá e falou assim, olha, me manda aqui um piloto, fazer um teste. Piloto cobaia, para morrer. Ó, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o teu avião, bota lá, enche ele de bomba e tal. Você vai lá para cima dos tanques egípcios, que estão vindo. Estão há 2 dias e meio de chegar aqui. Você vai lá. Quando vier um míssil na tua direção, der um alarme de míssil no painel, você vai olhar para cima e vai procurar o Sol. Procura o Sol. Nós achamos que a irradiação infravermelha do Sol é maior que a da turbina do avião. Você anda 10, 15 segundos em direção ao Sol, depois sai fora. Nós achamos que o míssil vai prosseguir na direção do Sol. Aí você despeja a tua bomba e volta. Se você voltar, o piloto voltou. Deu certo. Então, foi assim no segundo dia. No terceiro dia, acabou. Estava nublado, não tinha sol. Não estava nublado. E aí? Caramba! Como é que vai ser agora? Chama lá aqueles engenheiros cientistas, senta todo mundo, senta, estuda. Como é que vão fazer os tanques? Então, chegou. É lógico, eram 600 e poucos tanques, sobraram uns 300, que o resto, naqueles primeiros 2 dias, foram... Aí chegaram à conclusão, foi o seguinte, olha, brigadeiro, manda para cá 2 pilotos para morrer. 2 pilotos para morrer. Sentaram os 2 pilotos também e falaram assim, olha, vocês 2 vão fazer o seguinte, vocês 2 vão com o avião, os 2 aviões, lá para cima dos tanques egípcios. Quando vocês verem que vem míssil em direção a vocês, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão juntar em paralelo, juntinhos, vocês vão caminhar 10, 15 segundos, bem juntos. Quando o míssil tiver a poucos segundos de chegar a vocês, vocês vão abrir rapidamente. Nós achamos que ele vai passar no meio, na soma do calor. Aí vocês descem e despejam a bomba e voltam. Aí esperou, os 2 voltaram. E assim acabou a guerra. Os tanques egípcios. Foi assim. Essa foi a guerra eletrônica de emergência. Então, tem que encontrar a solução para cada fenômeno físico. Eu vou estar numa demonstração no dia 15 de agosto, em Mato Grosso, vai ter uma demonstração de aeronáutica, e que a aeronáutica vai atingir um alvo, e esse alvo tem um cara lá embaixo com uma lanterna de raio laser, infralaser. Então, o avião vai soltar uma bomba, que essa bomba é guiada pelo reflexo laser. Então, aquilo que estiver iluminado com alvo laser, ele vai lá. Não tem como errar. A menos que o observador adiantado, né, com farol, ele mude a direção, porque ele vai no reflexo laser. E assim, existem muitas histórias. Hoje em dia, o míssil moderno ele é guiado a fio, né? Mas ele é com câmera de televisão. Então, você pode tentar enganar de todo jeito que o operador está olhando, não, eu vou naquela janela daquele apartamento que ali está o cara que eu preciso acertar. Então, não tem como errar. Então, o míssil é guiado, é como a gente estivesse dirigindo um automóvel. Então, essa é a situação atual da guerra eletrônica. Eu acho que eu já falei muito. Vou deixar vocês fazerem perguntas. Eu vou desligar o telefone aqui que ligaram. Pronto. Eu acho que deu um resumo rápido aí. Fala do drone. Não falei Obrigado, do drone. companheiro Stefano. E agora eu convido a companheira Cleonice para fazer a mediação das perguntas dos companheiros. Cleonice, por favor. Presidente Francisco Wilson, tudo bem, mas o Maurício pediu para o palestrante Stefano falar sobre os drones. Eu acho que, antes de começarem as perguntas, seria bastante interessante o Stefano complementar a palestra sobre os drones, comentando sobre os drones, ok? Perfeito. Logo em seguida, e eu peço a todos que se identifiquem no chat, o Cláudio Morato, acho que é só e a Patrícia. E cada um pode ir levantando a mãozinha amarela, se não souber, eu vou controlar aqui na tela, ok? Ok. A pergunta é boa. Pode perguntar, Maurício. O drone é o seguinte:
O drone é um avião sem piloto. Ele existe de A a Z, hoje em dia de A a Z. De A a Z quer dizer o seguinte: o drone maior, ele chega a voar umas 45 horas voando em vigilância de fronteira, existe isso. O Brasil tem 3. E o drone menor, o nome dele diz o tamanho dele. Sabe qual é o nome dele? Mosquito. Vocês já viram em alguns filmes um besouro voando, uma coisa assim? É impressionante. Então, o drone pequeno é uma fusão da engenharia aeronáutica e tal com a relojoaria. É tudo coisa de relojoaria mesmo, coisa muito pequenininha. Ele voa umas 3 ou 4 horas e consegue pousar em lugares e ficar transmitindo a voz de quem está naquela reunião, aquelas coisas todas. E pode filmar também, ou filmar ou mandar a voz. Agora, existe o drone de ataque, existe o drone suicida. O drone suicida, hoje em dia, está muito barato, está muito popular o drone suicida. A caixa vem com 50, só para você ver, a caixa é de 50. Então, o drone suicida é o seguinte: você bota ele para... Vai onde está a frequência tal, que é um radar lá do inimigo, está naquela frequência, um radar forte, uma potência desgraçada. Todo mundo sabe onde está aquilo. Então, manda o drone lá, ele vai na direção daquela antena, explode aquele radar. Então, esse é o drone suicida. O drone suicida foi uma grande invenção, porque o míssil, para fazer esse trabalho, o míssil custa muito mais caro. O míssil custa a partir de $300 mil. Um drone custa $40 mil. Um drone de suicida, $40 mil. Outra coisa, um míssil, além de muito caro, no caso de um navio, míssil nenhum afunda navio nenhum. Para afundar um navio, tem que ter um torpedo, porque o torpedo leva 250 quilos de explosivo. O míssil leva 7, 8, por aí. Então, com o drone, com avião sem piloto, que é um avião telecomandado, é possível você paralisar um navio. Sabe como? O drone vai, o piloto está olhando de longe, chega no navio, ele tem que procurar onde é o passadiço, a sala de comando e controle do navio. E ele vai ali e explode só aquela sala. Explodiu a sala de comando e controle do navio, você não tem leme, não consegue mais controlar nada. Então, o drone veio substituir muito o míssil, e o míssil é muito caro, mesmo. E, então, o drone é usado para guerra eletrônica, ou seja, vai lá do território inimigo e interfere em todo mundo. Enquanto isso, eu vou andando com a minha tropa. Então, drone, guerra eletrônica. Existe o drone só para filmar. Mas você pode captar o drone e pode derrubar ele. Tem que tomar cuidado, pode perder o drone. Mas, às vezes, a manobra é tão importante que vale a pena perder um drone, mas eu vou saber onde está o inimigo. Então, isso tudo acontece. Não estou ouvindo, Maurício? Esse grande navio russo em que a Ucrânia afundou foi com drone. Maurício, vamos deixar para fazer a pergunta depois, querido, tá? Não é melhor? Tá? Tá bom. Ele foi danificado, muito danificado. Ele levou tempo, acabou indo a fundo devagarinho, mas foi uma sorte. O míssil argentino afundou nas Ilhas Malvinas o navio inglês Sheffield, por uma sorte terrível, porque o míssil foi e furou a carcaça do navio e ficou ali, e o combustível residual ficou escorrendo lá por dentro do navio. Então, o combustível ficou escorrendo lá, escorrendo, atingiu a sala de munição, o paiol de munição. Aí o navio explodiu. Porque, normalmente, o míssil não tem capacidade, que a crosta do navio... O navio é uma coisa muito, muito grande. Para você afundar ele, tem que rasgar mesmo o casco. E, assim, foi o próprio explosivo do navio que fez romper o casco. Foi terrível. Diga. Quem mais? Deixa eu ver o que mais aqui. E assim eu vou lembrando de alguns fatos aí. Pode perguntar. Podemos passar para as perguntas agora, o presidente Feitosa? Sim, Clemente, já tinha liberado para você tá. fazer a mediação, Tá.
Então, primeiro, como a perguntar é o nosso companheiro José Otávio. Pode abrir seu microfone. Obrigado. Obrigado, presidente. Como sempre, eu sou o mais curioso de todos. Stefan, parabéns pela sua apresentação. Foi formidável, principalmente o estilo, esse estilo descontraído, dar uma informação sobre coisas horrendas, mas dá de uma forma leve. Sim, horrenda. A arma para acabar com as pessoas é um negócio horrendo. E isso, filosoficamente falando, às vezes é necessário mesmo. A gente tem que ter a arma para o outro não vir. É só para exatamente. Esse é um ponto importante que você tocou. Esse é um ponto importante que você tocou. Muitas vezes, o nosso exército é questionado, mas fazer o quê? Não, o exército tem que ter poder de dissuasão. Nós não vamos invadir ninguém, nem mesmo o Paraguai. Exatamente. Mas temos que tomar cuidado para que não se repita aquela grande papagaiada que aquele indiano boliviano fez. Aquele índio boliviano fez. Aquilo ali foi perigo, mas... Não? Agora, a questão é o seguinte: você abordou uns pontos fantásticos, mas eu tive a oportunidade de ler um livro que não envolve guerra eletrônica, mas envolve terrorismo eletrônico. O livro se chama O Dia em que o Presidente Sumiu, em que os Estados Unidos começam a ser atacados não por mísseis, não por outros objetos não identificados, ou seja lá o que for, mas por ataques de hackers. Então, por exemplo, eles pegavam a represa da Califórnia, que servia toda aquela baixada lá, São Francisco, Los Angeles, não sei o quê, e ela tinha, evidentemente, um controle de comportas e tudo, um negócio eletrônico. E eles interferiam. E eles abriam a comporta loucamente. Em outras circunstâncias, a coisa era fechada. Então, isso desenvolve uma novela, evidentemente é uma novela, e que o presidente é obrigado a deixar discretamente a presidência e ir negociar com duas pessoas. Duas pessoas eram responsáveis por perturbar totalmente o funcionamento de um país. Nós continuamos expostos a esse tipo de ação? Isso é um hacker, é uma guerra cibernética. Isso é outro ramo. Cibernética. Há pouco tempo atrás, há 2 anos, aconteceu um fato desse, acho que na Rússia, e há uns 3 ou 4 no Irã. O pessoal, não se sabe de onde, teoricamente, conseguiu entrar na rede de computadores que comandava a usina atômica lá do Irã e fez negócio disparar a velocidade além do normal até queimar, até explodir. Então, uma parte de uma usina nuclear do Irã foi queimada. Foi queimada porque aquilo disparou. Depois se descobriu que aquilo veio do Canadá, e por aí vai. Não se sabe a origem mesmo, mas é Canadá e Estados Unidos. Outro fato que aconteceu foi uma rede de usinas nucleares, uma rede na Rússia, que pegou fogo. Foi um dos maiores incêndios que já teve. Isso tudo foi comandado à distância por alguém que conseguiu entrar na rede. E você faz com que as máquinas trabalhem mais tempo do que devem, em velocidade maior do que devem, e aquilo acaba queimando e causando uma série de problemas. Isso aí é a guerra cibernética. Por falar em guerra cibernética, você me lembrou que eu tenho que dizer o seguinte: existe uma bomba que está em desenvolvimento já há muito tempo, e não se sabe se ela está pronta, ninguém sabe. É a bomba elétrica. A bomba elétrica é alguém que vai soltar uma bomba numa determinada região de país, em algum lugar que está guerra, e aquela bomba elétrica, ela provoca uma onda, uma faísca tão forte que queima todos os computadores, todos os rádios. Acabou. Sem chegar lá. Então, nada funciona. Nada vai funcionar. Tem que voltar ao tempo da guerra com fuzil e revólver, coisa que não existe atualmente. Então, é a bomba elétrica. A próxima bomba tem a bomba atômica e a próxima bomba é a bomba elétrica, que nós achamos que alguns países possuem. Tem um outro, falar em coisas que nós não sabemos, mas existem.
o míssil de longo alcance. O russo tem, o americano tem, muita gente tem míssil de longo alcance, vai de um continente ao outro, né? Mas tem um míssil que o pessoal não fala. É o LORA, LORA, Long Range Artillery. Esse míssil, ele não vai de um país A, de um continente A para um continente B. Não. Você lança ele sai da estratosfera e está no espaço. Bota ele no espaço. No espaço, você desliga a turbina dele, ele está rodando a Terra. O míssil está lá. Ele está esperando um comando teu para dizer aonde que ele vai descer. Existem alguns desses já voando aí, porque ele está no espaço, não gasta nada de combustível. O que está lá sobrando residual é a ordem para descer. Só para vocês saberem que o perigo que existe, tem louco para tudo. Então, esses loucos aí... E o míssil, quando desce numa velocidade Mach 4 ou Mach 5, que é muito, muito rápida. Não sei se dá tempo de alguém atingir ele antes, mas os estudos, atualmente, são no sentido de ter coisas muito rápidas para poder atingir aquele muito rápido que vai descendo. O russo já soltou aí míssil com velocidade hipersônica, essas coisas todas. Justamente é a mesma coisa daquele que desce, que vem da estratosfera. E o que o russo soltou não vem da estratosfera, ele vai de ponto A ao ponto B. Esse outro que eu estou falando é aquele que já está em órbita. Existe isso. Tomara que eles fiquem por lá mesmo. Terrível. Parece fantasia, parece filme, mas é isso. Lamento, mas é isso. E por aí o próximo a perguntar é o Claudino Nóbrega, por favor. Alô, estão me escutando? Sim, Claudino. Estamos escutando pelo telefone. Pode falar, pode continuar. O general Stefano, agora sei por que você tem a cabeça branca. Eita, ferro. Eu quero saber o seguinte: quando é que Israel vai emprestar uns drones desses para a Ucrânia? Tá. Tá, ok, eu vou responder isso aí. Bom, primeira coisa, vocês fiquem sabendo que no Brasil nós temos, no mínimo, 12 fábricas de drone, 12, e muito bons. Os drones brasileiros são ótimos, são muito, muito bons mesmo. Outra coisa que eu acho que está indo muito bem aqui no Brasil é o ensino no ginásio. No ginásio, que no meu tempo chamava ginásio, hoje em dia é segundo grau, né? Hoje em dia, no ginásio, estão ensinando mecatrônica, que é mecânica com eletrônica, estão ensinando ciência da computação. Isso é muito bom. E tem torneio entre os meninos, torneios, principalmente em Minas Gerais, em Belo Horizonte, torneios e campeonatos de carrinhos e aviãozinhos, tudo feito por alunos. Então, eu acho isso aí uma evolução do currículo escolar fantástica, fantástica. Meus netos estudam lá em Israel, no colégio, eu pergunto que matérias tem. Tem isso, tem aquilo, e tem eletrônica e ciência da computação. Eu falei, o quê? Você tem 14 anos, está estudando isso? Falar com a minha amiga de Santa Rita de Sapucaí, também aqui em Santa Rita de Sapucaí, também estão ensinando isso. Ou seja, está havendo uma modernização no currículo escolar que eu acho sensacional. Vamos sair daquele currículo tradicional e vamos botar coisas que a garotada gosta, que a garotada se apaixona, porque depois aquilo vira joguinho, vira brinquedo, e mais tarde pode virar coisas para levar remédio na casa do outro. O drone leva remédio na casa do freguês, né? Como tem nos Estados Unidos, você telefona para a farmácia, se você mora numa cidade em fazendas, né? Ele leva o remédio lá para o drone vai lá, leva lá e entrega. Então, essas coisas são interessantes. Agora, eu acho que Israel não vai mandar drone lá para a Ucrânia, de jeito nenhum, porque ali na Ucrânia e na Rússia é briga de primo com primo. Eles são primos lá, primos, cunhados, então é melhor a gente ninguém se meter no meio. O pessoal, o que foi? O pessoal de Israel mandou o quê? Mandou medicina, mandou socorro médico, ajuda humanitária, mas
se envolver naquilo. Não pode, sabe por quê? Porque o russo está ali, o vizinho de Israel, tá na Síria. A Síria, sem os russos, o pessoal acaba com aquele ditador que está lá. Então, ele está lá porque o exército sírio garante ele. Então, o exército sírio está ali na fronteira com Israel. O exército russo está dentro da Síria, na fronteira com Israel. E o exército russo que está na Síria é o que garante o governo da Síria. Então, é uma situação muito delicada. Israel já bombardeou ali várias vezes. Nos 2 últimos anos, nenhum presidente visitou mais vezes o presidente russo do que o presidente de Israel. Toda vez que ia ter um ataque lá, eu vou atacar de tal lugar, você chega a ter os aviões para lá, porque eu tenho que acertar que o cara do Irã está lá ensinando aos sírios esse negócio. Então, o presidente de Israel para lá são 3 horas de voo. 3 horas de voo. Várias vezes. E o Putin sempre concordou, ok, no dia tal vou falar para o pessoal não se meter ali. Então, isso aí dá como é que diz? Uma sucessão, uma sequência de acordos, porque o russo é vizinho de Israel, o russo está na Síria. A Síria é todinha ocupada pelos russos. É tão ocupada pelo russo que a Síria faz fronteira com a Turquia, e uma vez a Turquia acertou um avião russo. Então, ali é um balaio de gato, e que não se deve tocar, tem que deixar a coisa morrer por si só. Então, o que eu acho perigo grande na Ucrânia nesse momento são os países europeus se envolvendo na guerra, mandando armamento, que aí o Putin pode se aborrecer e acabar a guerra se transformando numa guerra mundial, uma terceira guerra mundial dentro da Europa. Mas não sei da evolução, e os americanos não estão ajudando muito, porque o polonês mandou avião para a Ucrânia a mando dos americanos. Dá o teu avião para eles que eu vou repor eles para você. Então, isso é uma coisa muitíssimo perigosa. Não sei onde é que isso vai acabar. É muito perigoso fazer isso. E o conflito que estava ali entre parentes, porque eles todos falam russo, né? Todos falam russo, tudo ali é uma coisa só. Eles ali é cunhado dando tiro no tio e vice-versa. Então, a gente não sabe quem é quem naquela guerra. É muito complicado quem está de fora se meter. Mas ajuda humanitária ninguém nega. Então, no caso de Israel, está andando é ajuda humanitária. E muito cuidado, ainda assim com muito cuidado. É tudo que nós sabemos até hoje. Mas, olha, pelo que eu estou vendo, em termos de guerra eletrônica, os russos estão perdendo muito para a Ucrânia. Guerra eletrônica estão perdendo. O russo ganha no foguete, mas os ucranianos receberam tanto rádio americano, tanto equipamento, o mesmo rádio que eu vendo aqui para o Exército Brasileiro, é o mesmo rádio. Ninguém consegue pegar, porque ele consegue fugir bem. E conseguiram captar os russos, que têm o rádio que não foge bem, o rádio muito fraco, o rádio deles mesmo, e acabaram acertando vários generais. Então, a situação ali, em terra, para o russo, é complicada, mas a situação no ar, o russo ganha. Então, essa é a situação do momento, infelizmente. Espero que não aconteça nada com a Finlândia e a Noruega, né? Finlândia e Suécia. É isso. Então, no Brasil, temos mais de 12 fabricantes muito bons de drone, hein? E vão surgir mais, porque o drone é usado em agricultura muito, para saber umidade do solo, fertilização, saber se teve queimadas. O drone em agricultura está sendo usado bastante. E os fabricantes brasileiros são bons. A turma está toda concentrada em São José dos Campos, onde eu vou quase que uma vez por mês, eu tenho que ir a São José dos Campos. E estão todos concentrados. É impressionante, nós não conhecemos o Brasil, eu também não conhecia, mas aos poucos a gente vai vendo. A Prefeitura de São José dos Campos pegou um terreno baldio enorme e fez ali parque tecnológico, e dá terreno quase que de graça para quem quiser fazer ali uma empresa, fabricar qualquer coisa. Chama-se Parque Tecnológico de São José dos Campos. Ele fica realmente onde? 20 quilômetros de São José dos Campos, na direção de Caçapava, que o nosso amigo Cláudio Morato, que é de lá, é o Parque Tecnológico, tem um nome lá, não lembro o nome, chegando em São José dos Campos. E ali, Parque Tecnológico Eugênio de Matos. Eugênio de Mello. Eugênio de Mello, exatamente. Já fui lá muitas vezes. Então, é uma coisa maravilhosa o incentivo que a Prefeitura de São José dos Campos dá para quem quer
fazer uma startup, que quer começar uma empresa com pouco dinheiro, com quase nenhum, eles dão um galpão, porque tem telhado, tem água, tem luz. Faz o que você quiser. É impressionante. E lá tem umas 15, 20 empresas. Eu já estive lá, lido com algumas delas de lá. Então, eu diria que no Brasil, e um dos principais fabricantes de drones está lá. Um ou dois que estão lá dentro daquele parque tecnológico. Então, eu acho que não nos falta engenharia. No Brasil, não falta engenharia. Aqueles mísseis Scud que o Saddam Hussein jogou em Israel foram desenvolvidos pelos engenheiros brasileiros do ITA. O míssil Scud, não. O míssil Scud era burro. O Saddam Hussein contratou o brigadeiro Piva, do Centro Tecnológico da Aeronáutica, aposentado, para levar o time dele para lá para fazer o sistema de guiagem eletrônica. E muitos mísseis deram certa guiagem eletrônica, foi cair em cima de Israel, mas o míssil Patriot acertou eles em cima e tal, então neutralizou tudo. Mas não nos falta engenharia, falta dinheiro para investir e boa aplicação da nossa engenharia. O ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é uma das melhores faculdades do mundo. Ele tem convênio com nada menos que o MIT dos Estados Unidos. O MIT é o top, né? Massachusetts Institute of Technology. Então, essa turma do ITA é de primeira linha. Do ITA e também não desmerecendo o IME aqui do Rio de Janeiro. Mas o ITA ainda tem mais recursos. E tudo começou com um cearense, oficial da aeronáutica, apelidado de Júlio Verne. Eita, é mesmo, Júlio Verne, Ave Brás. Olha, todos os países do norte da África têm o carro de lançador foguete da Ave Brás. Irã e Iraque ficaram 10 anos lançando foguetes da Ave Brás de um lado para o outro, Impressionante. E outra coisa que vocês não sabem. Eu conheci um amigo meu, ele já faleceu. A Ingesa fabricou muitos tanques, e vendeu para o norte da África. Todos os países árabes têm tanque da Ingesa, todos eles. E eu conheci uma pessoa, e um dia a Ingesa faliu, porque a Ingesa achava que ia ter um contrato muito grande com a Arábia Saudita, mas aí, como o governo americano foi quem salvou a Arábia Saudita do Saddam Hussein, que tinha queimado lá os poços de petróleo do Kuwait, Arábia Saudita, o governo americano falou: você vai comprar tanque do Brasil, eu te salvo, e você não vai comprar meu tanque, vai comprar do Brasil? A Arábia Saudita comprou o tanque americano. Isso foi assim. E com isso a Ingesa faliu, porque a Ingesa investiu muito no tanque Osório, tanque sensacional, mas faliu. Meu amigo comprou a massa falida, não, comprou o estoque de peças da Ingesa. Ele teve que alugar várias carretas de caminhões, para trazer as peças para a firma que ele montou no Rio, e ele fazia a manutenção dos tanques da Ingesa em todos os países árabes. Viveu disso, ainda vive disso até hoje. Eu fui na sala dele, meu amigo chamava-se, que faleceu, Manuel Ávila. Cheguei na sala dele, só tinha símbolo do Rotary. Era Rotary na sala toda, tudo era Rotary. Eu falei: Manuel, como é que é isso? Você é rotariano? Não, não sou. Mas então, como é que você tem tanta coisa do Rotary? Eu ganhei muitos presentes do Rotary. Por quê? Porque quando eu ganhei o leilão para comprar o estoque de peças da Ingesa, eles queriam que eu levasse tudo. Não, eu só queria as peças dos tanques. Não tinha que levar móveis, cadeira, máquina de escrever, computador, tudo. Aí ele pegou tudo isso e deu tudo para o Rotary lá de alguma cidade de São Paulo, que eu não sei qual é, onde ficava a Ingesa. Então, ele só trouxe para cá o estoque de peças. Todo o resto do mobiliário foi tudo para o Rotary de lá, que, por sua vez, distribuiu para colégios e outras entidades. Então, a empresa chama-se Universal, fica aqui no Rio de Janeiro. Que Cada espetáculo. história, né? É muito bonito. Agora é o Isaac Adid que vai falar, e depois a companheira Edith Barcelo, Edith Monteiro. Stefan, você falou muito en passant do foguete, dos foguetes que destruíram o complexo do Irã, o complexo nuclear iraniano. Mas consta que foi
o exército israelense, o Mossad, que acabou lá com aquele complexo, ou atrasou em um ano aquele complexo. Você teria alguma coisa a mais para falar sobre isso? Olha, eu não tenho muita coisa para falar sobre isso, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte: computador, tudo é comandado por computador. Se um daqueles computadores tiver acesso à rede da rua, se não tiver uma rede interna fechada, sem estar ligado à rua, muitas vezes, qualquer firma, um banco, uma firma, tem muitos computadores que usam a rua e dentro, né? Eles colocam um equipamento chamado firewall, parede corta-fogo, que é usado em prédios, né, para o edifício, para o incêndio não passar. Parede corta-fogo, ou seja, se alguém de fora quiser entrar, não entra. Só você consegue sair. Bom, acontece que, se você estiver ligado com qualquer aparelho, tudo, absolutamente tudo, até a urna eletrônica é penetrável. Tudo é penetrável. Você tem que analisar todos os buracos, todas as portas. Você vai encontrar algum buraco de penetração. Nada é totalmente inviolável. Nada é totalmente inviolável. E se você conseguir penetrar ou conseguir acessar um daqueles, às vezes a pessoa de casa, você está em casa, quer mandar um recado para alguém para o trabalho, você ligou o teu computador ao computador do trabalho, você penetrou. Uma vez penetrado, você pode estar no Japão e não importa onde você está. Você está em rede, você está aqui do lado, ou está na China, ou está na Austrália, ou no Canadá, você está com tudo na tua tela, você faz o que você quiser. Então, esse é o hacker militar, né? O hacker militar faz isso. Então, ninguém sabe de onde partia esse comando, né? Vários comandos, vários hackers. Existe um hacker civil, né? Que é aquele que faz chantagem para ganhar dinheiro e tal. Existe o hacker militar, que está aí para destruir alguma coisa que possa ser destruído por computador. Ou seja, se tiver uma máquina lá que seja controlada por computador, quando você assumir aquele computador, você bota a máquina para o desgaste máximo, né? Então, ninguém sabe, eu não tenho a certeza, ninguém jura quem foi que fez isso. Ninguém jura. Também na Rússia aconteceu isso. No Irã e na Rússia teve destruição. Só que da Rússia a destruição foi muito grande. Satisfeito, Isaac? É só o que eu sei. Daqui a uns 20 anos vai aparecer no jornal, você vai saber. Eu também vou saber. Se eu estiver vivo lá. Edith, pode abrir o seu microfone. Obrigada, Cléo, e obrigada, Stefan. Achei interessantíssimo tudo que você falou, super mesmo, muito interessante. E eu fiquei com uma dúvida, não sei se você consegue compartilhar alguma informação sobre isso, mas você comentou que nós já vendemos para alguns países da África, para o Oriente Médio, equipamentos. Isso aí também eu já vi algumas vezes, documentado, reportagem, né, dessas vendas que a gente consegue fazer para esses países. Por que a gente não consegue vender para os Estados Unidos? Até entendo, né? Porque eles têm um poderio e desenvolvimento tecnológico bélico enorme. Mas para outros países, eu diria assim, menos controversos, por que a gente não consegue vender para a Austrália? Ou talvez até mesmo um país do leste europeu. Quando eu digo controverso, é exatamente porque na África e no Oriente Médio, mas estou pensando mais em África, existem alguns governos ali que têm um histórico de opressão, né, de corrupção. E por que a gente não consegue vender para outros menos controversos, né? E para esses aí, a gente consegue ter alguma coisa a ver com influência geopolítica? O que pode ser? Cláudio quer falar? Não, né? Olha,
deixa eu dizer para você. Toda a América do Sul tem carro da Engesa. O norte da África todo, quase todos os países árabes têm carro da Engesa. Brucutu, Cascavel, Urutu, Cascavel e outros. Muitos países da África têm, nós não sabemos, eu não sei a lista de todos que têm. Alguns países adiantados têm carros da Engesa, alguns países adiantados têm carros. Hoje em dia, o nosso produto principal é avião da Embraer. Avião da Embraer. Nosso avião da Embraer, o de treinamento de piloto, o Tucano T-27, é um dos aviões mais vendidos do mundo e concorre com um avião suíço. Tem um suíço chamado Pilatus. O nosso avião da Embraer é melhor que o Pilotus. O americano compra o avião Tucano nosso. Então, nesse momento, na atual situação, a Embraer é a empresa que mais tem vendas para os países adiantados e não adiantados. No caso da Engesa, naquele tempo, eu não tenho a lista de países, eu posso até obter, porque a empresa que faz reposição de peças existe no Brasil e ela tem um estoque ainda muito grande, e ela vai viver muitos anos para atender de tantos que são os países, mas tem muitos países da África que têm viaturas da Engesa. Eu não sei quais são os que têm e os que não têm. Agora, os países adiantados, poucos têm. Alguns poucos têm os carros da Engesa, poucos, não muitos. A maioria são os países que eu te falei de terceiro mundo, ou talvez porque o nosso preço tenha sido bom, eu não sei exatamente, porque era político da Engesa. A Engesa é que... Eu me lembro o nome do diretor, esqueci o nome dele. O Itaker, né? José Itaker. Né? Acho que o nome dele era esse. Mas, realmente, nesse momento, o que nós vendemos para o mundo é avião da Embraer. O avião da Embraer, os americanos usam o avião da Embraer. E alguns países europeus também. E, fora isso, a Austrália usa o avião da Embraer, Indonésia, vários países. Tem filial da Embraer na Indonésia. Tivemos fábrica da Embraer na China. Não sei se ainda tem, porque a China andou copiando o nosso avião de 45 lugares. Eles são bons em copiar tudo, né? É impressionante. Prometeram comprar X aviões se fabricaram. Foram fabricar, aí o chinês passou a fabricar um que é a cópia dele. Mas eu não sei o que a Embraer ainda tem na China. Mas a Embraer tem fábrica, tem Estados Unidos, tinha uma filial em Portugal muito grande, Portugal comprou, encampou, foi vendida. Então, o produto brasileiro que mais sucesso faz lá fora são os aviões da Embraer. No caso de avião militar. Tá? No caso de avião civil, aí é um outro mundo. Tem todos os E eu países. acho que os aviões civis da Embraer também, eu já vi que são bem competitivos, né? Os comerciais também. Aliás, é uma empresa admirável, que eu fui há uns 2 anos atrás a São José dos Campos, eu fui numa escola técnica que a Embraer mantinha, inclusive na época a Boeing ia comprar, depois voltou atrás, não comprou, né? Teve aquela coisa. A Boeing ia comprar, eles estavam preocupados que a escola fosse terminar, mas viram que era só uma preocupação infundada, porque a Boeing também tinha essa cultura de investir em educação. Maravilhoso o local, a infraestrutura, a mentalidade. Então, realmente, a Embraer é admirável, me dá muito orgulho de ser brasileira, de ter a Embraer vendendo, né, os nossos produtos aí ao redor do mundo. E aí até bom, né? Realmente, até por esse elemento, que a gente consegue competir vendendo os aviões da Embraer, mesmo nos países mais desenvolvidos, Claro. que desenvolvem também, né? Então, é uma vantagem, a gente conseguiu chegar no nível de conseguir competir, né? E quando eu penso assim, a gente vendeu para a África, para o Oriente Médio, aí eu já fico, putz, mas por que vendeu para ali, né? Sei lá onde eles vão jogar essas bombas, se vai jogar numa população de civil, porque ali na África, alguns países, né? Falar em África é uma generalidade indevida, mas alguns países da África jogam bomba contra a população, né? São os países com governos bem controversos. Então, por isso que eu estava me perguntando, mas obrigada aí por lembrar que a Embraer realmente
Dá bastante orgulho. Quando a Embraer ia vender uma parte dela, a Embraer ia vender exclusivamente a aviação comercial. A aviação militar fica toda preservada e a fábrica passou a ser transferida para Gavião Peixoto. Então, a Embraer hoje tem duas fábricas, Gavião Peixoto e São José dos Campos. Em São José dos Campos, a Boeing ia fechar o acordo, mas na última hora deu problema da pandemia, não lembro o que aconteceu, o mercado caiu, o mundo caiu, o mundo caiu. Aí, nos Estados Unidos, a Boeing estava precisando de empréstimo para sobreviver, para manter o pessoal, para não mandar embora. Na época era o Trump. Falou, foi isso mesmo, bem lembrado. O Trump falou para a Boeing agora, eu posso dar empréstimo. Mas, cara, não posso dar empréstimo e você comprando empresa lá fora. Você deixa de comprar lá, eu te dou empréstimo aqui. Agora, se você vai gastar lá, você tem que escolher ou lá ou cá. Aí a Boeing preferiu continuar com a fábrica dos Estados Unidos e deixou a compra da Embraer não ia ser compra, ia ser fusão. Porque no mundo inteiro tem 3 fabricantes grandes de aviões, que é a Airbus, que é um consórcio de 3 países, tem a Embraer e tem a canadense Bombardier. Bom, a Bombardier tem subsídio, uma série de problemas que causa preço mais baixo que a Embraer. A Embraer briga muito por causa disso. Mas a Boeing queria fazer uma fusão. A Boeing não queria comprar a Embraer comercial. Queria fazer uma fusão porque a Boeing não tinha preço bom no avião de 90 lugares, nem no de 115. E o Brasil tinha o avião o RJ-110, RJ-90, RJ-45. Então, a Embraer queria esses aviões abaixo de 140 passageiros. A Embraer não, a Boeing queria fazer essa fusão com a Embraer para poder também comercializar esses aviões e dividir lá o lucro, né, a despesa. Mas, devido a esse fato, então, a intenção original da Boeing era fusão, ser sócia da Embraer nos aviões de passageiros, tá? Que a Boeing só tinha aviões de muitos passageiros. E na linha menor, chamada linha Commuter Line, ou aviação regional, estava perdendo direto para a Bombardier. A Airbus não trabalha nessa linha. Então, acabou que essa fusão virou compra e depois a compra acabou melada pela Covid-19. E por aí vai. Teve o fracasso também daquele modelo da Boeing que caiu e levou a uma dívida muito grande da Boeing, né? O Max, né? O Max. É possível. O Edith, você tem orgulho de ser brasileira e ter a Embraer, então você tem que ter mais orgulho, porque o nosso governador Ivani Chapaz, do antigo Distrito 4.600, foi gerente de desenvolvimento, está entendendo? De engenharia de desenvolvimento na Embraer. Ele já fez palestra para nós aqui no clube, né, Morato? Exato. O Claudino sabe disso e pode nos falar melhor sobre isso. Que, aliás, ele está com a mãozinha levantada novamente, assim também como o querido José Otávio. Por favor, Claudino, fale agora. Estão me ouvindo? Estamos. Voltando a falar da Ingesa, sim. Os Urutus e Cascavéis, um tem armamento, o outro não tem. São chapas reforçadas sob pneu. Recalchutaram uns e mandaram para o Haiti. Foi um sucesso absoluto. Lá no Haiti tinha exército de outros países, ficou todo mundo apaixonado. Mas não tinha mais estoque de Urutu e Cascavel no Brasil. Então, o Exército Brasileiro resolveu reprojetar um equipamento moderno. E daí nasceu o Guarani, que a fabricação do Guarani, hoje em dia, está na mão da Fiat, que está trazendo alguma tecnologia de armamento, principalmente lá de fora. E nós estamos começando a exportar Guarani, viu, dona Edith? Então, agora está começando a sair Guarani por aí. É uma fábrica perto de Belo Horizonte. Eu já fui lá várias vezes. Eu torço para que o uso predominante de todos esses equipamentos seja
para um ficar só ameaçando o outro, né? Aquela coisa, e aí todo mundo fica quieto, né? É só aquela... Não, mas é ordem pública. Aqui, por exemplo, existiam uns veículos desse tipo da Marinha, que quando entraram numa favela aí, há uns anos atrás, foram com esses veículos que eles entraram. Então, deixa eu explicar. O Exército Brasileiro fez a concorrência e, por 2 vezes, ganhou a fábrica da Iveco é da Fiat. Iveco em Sete Lagoas. Já fui lá várias vezes. Então, o Exército compra a Fiat Iveco fabrica o Guarani, tem 2 rádios da firma que eu trabalho lá dentro. E o Exército Brasileiro fornece também o carro novo. Eu acho que ainda não tem nome, não lembro do nome. É o Jipão militar. LMTV, Land Mobile Vehicle, LMV, que é o nome técnico dele. Eu não sei que apelido que ele teve, não sei. Então, são 2 carros da Fiat, que são fabricados em Sete Lagoas, longe para Chuchu de Belo Horizonte, longe a beça, uma viagem horrível. Passa por cidades que tem fábrica de cimento, você passa, o ar é empoeirado, é terrível. Mas, rapaz, cimento é vitamina C. É vitamina. E tem muitas cidades no caminho. Então, todos os blindados do Exército Brasileiro são fabricados em Minas Gerais. Todos eles. Então, nós estamos, nessa parte, estamos indo bem. Não pense que no resto estamos indo mal, não. O mundo inteiro vem fazer curso de guerra na selva e na Amazônia. O mundo inteiro, exército americano, inglês, francês, todo mundo vai para a escola de guerra na selva. É lá em Manaus. Então, nós temos várias coisas interessantes que eu acabo sabendo, porque são todos clientes da minha empresa. Então, eu fico vendo essas coisas acontecerem. Às vezes muda, às vezes não muda. Então, quando tem uma concorrência no Exército, o mundo inteiro vem, mas é para fabricar no Brasil. Então, durante muito tempo, o Jeep brasileiro já foi Toyota, depois passei um Jeep da Agrale em Caxias do Sul, cidade maravilhosa. Eu sou fã. Caxias do Sul, São José dos Campos, para mim, são um celeiro de cientistas, de indústria. Lá não tem desemprego, não. Lá é o contrário. Sendo que em Caxias do Sul a comida é quase de graça. É impressionante. Então, Caxias do Sul tem a maior fábrica de ônibus do mundo, que é a... Como é o nome dela? Metrópole? Não. Marco Polo. A fábrica da Marco Polo é maior que a cidade de Caxias do Sul. Lá dentro tem que andar de ônibus, lá dentro. Então, a Marco Polo exporta para o mundo inteiro. Eu já fui na Marco Polo uma vez para eles modernizarem um tanque do Exército, mas a Marco Polo preferiu continuar fazendo ônibus. Então, isso tudo já aconteceu. Então, esse lance de modernização de blindados, vira e mexe acontece, mas acabam que não tem muitas empresas brasileiras interessadas em reformar carro antigo. Então, a solução é partir para carro novo, fabricado no Brasil, e estamos indo bem. Essas são as coisas que me vêm à mente assim. Agora, presidente Francisco Wilson, no adiantado da hora, 21h47, o José Otávio quer fazer mais uma pergunta. Eu acho que nós podemos encerrar com ele para depois apresentar o certificado de agradecimento ao palestrante, ok? Exatamente, Tony. Muito obrigado, presidente. Eu vou fazer uma observação para a Edith. Você foi absolutamente correta quando você disse que o Stefano falou da questão do equipamento militar brasileiro, no início daquela fabricação de equipamentos bélicos, ele ser exportado para países controversos. Nós éramos, naquela época também, vamos dizer assim, um país que buscava, não sei se por conta do regime militar, mas que buscava uma autossuficiência na fabricação de alguns tipos de equipamento, do máximo possível. E a Engesa teve, o Stefano me corrija se eu estiver errado, isso lá na Firjan a gente ouvia muito. A Engesa teve a grande capacidade de juntar peças de prateleira.
E, a partir dessas peças, construiu uma máquina bélica de grande sucesso, como foi o Urutu. Para você entender, para a gente entender, o motor era a Caterpillar, o mesmo usado do trator. Ela não era o Claudino. A tração era não sei de quê. O equipamento dele era um equipamento relativamente simples, era um equipamento era um equipamento leve. Então, o carro se tornou um sucesso, porque o grande problema de você ter um equipamento militar é tê-lo, usá-lo e fazer manutenção, e, eventualmente, repará-lo. E, nesse ponto, a Engesa foi de uma habilidade extraordinária. Quando chegou naquela questão que o Stefano falou sobre os tanques Osório, aí o tanque tinha uma sofisticação em alguma coisa que nós não tínhamos conhecimento. Se não me engano, na época, falava-se na questão hidráulica. E os americanos tinham. Então, não deram a menor satisfação para a gente. Eles disseram o seguinte, que o Brasil não podia dar garantia da parte hidráulica. Porque o Brasil não tinha essa produção, não tinha essa tecnologia. Ficou ferrado. Os americanos foram lá, fizeram o que bem entenderam, venderam para a Arábia Saudita, já não sei o quê, os tanques dele. E nós ficamos com um belíssimo projeto de tanque. Não sei se você concorda com essa versão, Stefano. Mas, pelo menos, era o que a gente ouvia na época, lá na Fijan. Entendeu, Edith? Você tocou com uma inteligência excepcional. Por que a gente vendia para países controversos? É porque eles não tinham onde buscar equipamento. Mas o equipamento militar representa a peça, a manutenção e o reparo dessa peça. Então, era muito fácil. Em qualquer lugar você arranja um motor Caterpillar. Em qualquer lugar você arranja a transmissão, não sei de quê. Em qualquer lugar você arranja aqueles pneus. Então, você fazia um negócio simples. Igual aquele que... Se lembra, foi famoso isso no cinema, nas televisões, uma revolução na Colômbia, que o bicho entrou e deu um tiro lá numa porta lá. O que era? Era o Urutu. Enfim, é isso. Foi engraçado que, em algumas situações de manutenção da paz, o Brasil sempre é chamado pela ONU para ir para determinados países, para tropas missão de paz. E lá tem outros países. Não é que você vê outros países com o mesmo Urutu nosso, o mesmo Urutu. Esse aqui é do Brasil, esse aqui é do outro país. Assim, é impressionante. Então, o Urutu é um carro fantástico que tem no mundo inteiro e até hoje aparece. Eu queria só lembrar um ponto que eu não falei. O Brasil lançou, a semana passada, ou retrasada, o satélite radar. O nosso satélite radar, ele filma tudo, faz fotografia de incêndios e tudo mais. O satélite brasileiro, ele, cada hora e meia, ele passa por cima da Terra e do nosso país, né? Porque ele fica passando por cima de outros países. Se a gente quiser tirar fotos de outros países, a gente pode, mas a gente não faz isso. Então, já nós temos satélite brasileiro de observação e fotografia. Então, dá para detectar qualquer mudança na fronteira, queimada, essas coisas todas, com alta resolução. É foto com resolução de, acho que 70 centímetros. Eu tenho a especificação dele. Então, nós temos de engenharia, como eu falei, não nos falta engenharia, falta investimento conforme as prioridades, né, que o governo vai decidindo. Mas engenharia nós temos. Minha gente, obrigado. Espero que tenha sido interessante. E eu estou à disposição para outro dia conversarmos sobre isso. Obrigado. Vai ter outra no futuro. Tá bom, um prazer. Vou trazer filmes e fotos. Se Deus quiser, presencial, tá, o companheiro Stefano? Tá bom, com prazer. Você se organiza com bastante calma para você convidar seus futuros companheiros e fazer uma presencial. Aqueles que eu trazia, né? Okay. Claudino também tem muito o que falar, hein? Claudino tem muito o que falar sobre isso. Sim. Se bem que vamos precisar pensar na reunião híbrida, para podermos, por exemplo, ter outros companheiros presentes, como está aqui o Cláudio Morato.
Você é imagem pública. Já estou providenciando isso, eu sei disso. Maravilha! Muito Ai, Patrícia. Presidente, por favor. Todos já fizeram a pergunta? Já. Companheiro Stefano, obrigado pela sua excelente palestra. Obrigado a vocês. Tá? Aos que fizeram pergunta e, ao mesmo tempo, palestraram também. Muito obrigado. Gostei da observação, presidente. Presidente, desculpe pela parte que me toca. O principal palestrante, eu agradeço, e os demais também palestrantes. E agradeço a presença do Cláudio Morato. Muito obrigado pela sua presença, tá, companheiro? E eu convido a companheira Patrícia Leal para expor o certificado de agradecimento ao companheiro Stefano. Gostei, obrigado. Gostei. Será entregue pessoalmente a você na primeira reunião presencial, tá, Stefano? Ok, está ótimo. Obrigado. E as próximas 3 reuniões serão presenciais, né, Cleonice? Sim, ainda estamos correndo atrás de palestrantes, né, presidente? Isso. Tá? Vamos conseguir, com certeza. Uhum. Eu agradeço a presença dos companheiros rotarianos, visitantes, e desejando um excelente final de semana, início de semana, e saudemos a bandeira do Brasil. E eu vou assistir o finalzinho do meu Botafogo.